nome de Jesus, nós oramos e clamamos ao Senhor que seja uma noite de salvação, uma noite de transformação, uma noite em que esses adolescentes eles possam focar os olhares deles em Ti, Senhor Jesus, não nas coisas que são da terra, mas nas coisas que são do alto. Abençoa a vida de cada adolescente, Senhor, que possa receber a Tua palavra, que nesta noite não seja eu pregando, mas o pregador por excelência, que é o Espírito Santo. Ao abrir a minha boca, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor pregando. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, e que ela não possa voltar vazia no coração dos Teus adolescentes. Abençoa a vida de cada um deles, Pai. Usa a minha vida para que a Tua palavra possa encontrar abrigo no coração de cada adolescente. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, em nome de Jesus. A graça e a paz, queridos e amados adolescentes. Mais uma vez estou aqui. PVzito, para outros PVzinho, para outros PV, para minhas crianças tio PV. Mas estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E a gente sabe que a gente vem vivendo dias difíceis. Mas antes de falar, eu venho enfatizar para que agora é o momento mais importante do culto, é o momento da palavra. Então que você possa segurar um pouquinho a hora de ir para o banheiro, de tomar água. Receba a palavra. Deixe para ir no banheiro ou tomar água depois da palavra, porque esse é o momento mais importante do culto. Não por causa de quem está pregando, mas por causa da palavra de Deus para o seu coração. E vivemos em um tempo em que muitas pessoas perderam a esperança, onde não tem mais prazer na vida e vive uma vida sem nenhuma perspectiva. Muitas vezes até nós cristãos perdemos o foco da vida. Quando muitas lutas chegam em nossa vida, tentam nos deixar cada vez mais para baixo. Corremos de um lado para o outro buscando para que a situação ela se resolva o quanto antes. Esse é o nosso desejo. Ninguém gosta de viver uma vida sofrendo, uma vida de tribulação. A gente quer que o sofrimento acabe o tempo todo, o quanto antes. Mas o nosso olhar, ele não deve estar nas coisas terrenas. A gente vai aprender nesta noite que o nosso olhar deve focar em Cristo. O nosso olhar deve focar nas coisas que são eternas, nas coisas que são lá do alto. E nesta noite, eu vou falar aquilo que Deus ele colocou no meu coração, que a respeito de algo que está por vir, a respeito de algo que traz esperança. Por isso eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. Diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse ele foi escrito pelo João. Mas que João é esse? Quando a gente estuda um pouco o Novo Testamento, a gente vê que 3 Joãos são muito importantes. Existe João Batista, existe João Marcos, existe o apóstolo e discípulo João. Mas quem foi que escreveu esse livro do Apocalipse? A João Batista ele foi aquele que preparou o caminho de Jesus. Ele foi aquele que antecedeu a Cristo. Ele preparou o caminho para que quando Jesus ele viesse, Jesus ele começasse o seu ministério. João Batista ele foi aquele que batizou Jesus lá no Rio Jordão. Mas depois desse episódio, João Batista ele é preso e depois decapitado. Então o livro de Apocalipse não foi escrito por João Batista. Aí a gente vai para outro João, que é João Marcos, que é conhecido como Marcos, que é o que escreveu o Evangelho de Marcos. Então não é esse João. Aí a gente vai para o terceiro João, que é exatamente o apóstolo João, o discípulo amado, que era amigo de Jesus. Ele foi que escreveu o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse ele foi escrito por volta do ano 95 ou 96 depois de Cristo, quando João ele estava já nos últimos dias da sua vida lá na ilha de Patmos. Ele estava preso, ele era prisioneiro. E nessa ilha, os prisioneiros eles trabalhavam em minas e não havia possibilidade nenhuma de fugir dessa ilha, não havia. Então quem fosse preso nessa ilha provavelmente ia passar os últimos dias da sua ilha preso.
que foi o que aconteceu com João. João, ele estava nos últimos dias da sua vida. João já era bem velho, já tinha sido preso, ele tinha sido preso por causa da pregação do Evangelho de Cristo. E é interessante que João, o apóstolo João, tinha sido o último dos discípulos, dos apóstolos que sobreviveram. Por quê? Porque João, ele viu a igreja crescer. Depois que Jesus ele subiu aos céus, ele determinou uma missão para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí os discípulos começaram a pregar, começaram a ter, depois ali o derramado de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos. Apóstolo Pedro começa a pregar, João, Tiago, os outros discípulos, depois apóstolo Paulo também, quando se converte. Mas aí a igreja de Cristo tinha crescido. João tinha percebido que a igreja tinha crescido, mas ele tinha sido o último que sobrou. Por quê? Porque todos os outros discípulos já tinham se tornado mártires, já tinham morrido por causa do nome de Jesus. Uns morreram de forma crucificada, cabeça para baixo, como foi Pedro. Outros morreram de forma esquartejada. Outros morreram de forma a fio de espada. Ou seja, os discípulos, eles morreram por causa do nome de Jesus. Mas João estava velhinho já tinha se passado por volta de 95 a 96 anos depois que Jesus voltou para os céus. Já estava bem velho. Ele estava preso por causa do testemunho que ele tinha dado do nome de Jesus, porque ele ouviu tudo aquilo que o mestre ensinou a ele durante 3 anos, enquanto Jesus estava aqui na terra. Só que aí João, ele viu a igreja crescer, e aí ele, naquela prisão, naquela fria, escura prisão, ele tem um encontro inesperado. Uma pessoa aparece a ele, um momento em que ele nem imaginava mais, já tinha se passado mais de 90 anos. De repente, naquela fria, escura prisão, ele teve uma visita de forma impactante e inesperada. Um homem com uma voz de trovão fala com ele e disse assim: João, escreve agora tudo o que você vai ver, porque tudo isso que você vai ver são palavras de verdade. Escreve, porque você vai ver agora coisas que vão acontecer ainda no futuro, mas você vai escrever, porque ao escrever, outros vão ouvir e ler aquilo que você está escrevendo e vão crer também. Por isso que acompanhem comigo Apocalipse, capítulo 1. Não feche sua Bíblia não, do verso 17. Apocalipse, capítulo 1, do verso 17. Vocês vão ver algumas vezes eu gaguejando, porque esse nome Apocalipse, antigamente eu falava Apocalipse, de forma errada. Então, vocês podem rir, tudo bem, não tem problema não. É o PVzito. Vem comigo, vem pra cá, acompanha comigo. Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Oxi, olha. Verso 17. Quando vi, isso é João, ele viu essa pessoa, e aí ele disse: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Anthony, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Em outras versões, eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele continua: escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Mas vamos lá, PVzito. Vamos lá, PV. Quem é esse que apareceu a João? Quem é aquele que é o primeiro e o último? Quem é aquele que tem as chaves da morte e do inferno? Quem é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Jesus. Só que por que João fica com medo? E em outras versões a gente pode ver que Jesus ele parece como dizendo que ele é o alfa e o ômega. Mas por quê? O que é que tem a ver o alfa e o ômega com a gente? Porque a nossa primeira letra do alfabeto é a letra A. A nossa última letra do alfabeto é a letra Z. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Jesus disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega.
Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Porque nem a morte e nem o inferno têm autoridade sobre Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. E aí, João, ele fica impressionado de ver Jesus. E o próprio João, no seu evangelho, ele começa falando que o verbo, ele se fez carne, habitou entre os homens. Que o Senhor já existia antes de tudo ser criado. Desde o princípio. O verbo, o próprio Cristo, habitou entre os homens, se fez carne. O próprio João, ele relata, o evangelho de João é um evangelho que fala sobre a eternidade, daquilo que está por vir. E o interessante é que João, ele, ao ver Jesus, ele fica com medo. Mas como assim? Por que ele fica com medo? Se João, ele é considerado discípulo amado, João é aquele que, se vocês perceberem, Jesus ele escolheu 12 discípulos, mas dos 12, 3 eram mais próximos dele: Pedro, Tiago e João. Em alguns episódios do Novo Testamento, vocês vão ver que Jesus não levava os 12. Jesus levava só Pedro, levava Tiago, levava João. Só que dos 3, tinha um que era mais próximo, que era aquele que deitava nos ombros de Jesus para ouvir os conselhos de Jesus. Quem era esse? João. Então dos 3 ainda tinha um que era mais próximo de Jesus, o discípulo amado. Mas como é que agora João, ao ver Jesus, fica com medo? Acompanhe comigo, vem para cá, vem comigo. Porque o Senhor, se vocês acompanharem no verso 19 em diante, o Senhor, ele aparece de uma forma resplandecente, irresistível, cheio de glória, com cabelos brancos, olhos como os de chama de fogo, e seus pés semelhantes ao bronze polido. Se vocês vissem Jesus dessa forma, cabelos longos, brancos, olhos de fogo como de chama e pés como de bronze polido, João, ao ver Jesus, ele fica com medo, porque ele vê a aparência realmente agora da glória de Cristo Jesus. Só que aí, Deus estava dando a João uma visão das coisas que ainda aconteceriam. Ele queria que João escrevesse para compartilhar a outras pessoas, para aquelas pessoas pudessem, ao ler o livro do Apocalipse, crer e acreditar. João, ele ficou tão maravilhado com tudo que Deus lhe mostrava em relação a muitas coisas que estavam por vir. E algumas dessas coisas ele ficou emocionado. Algumas dessas coisas ele ficou preocupado, com medo, porque ele teve visões que ele nunca imaginava ter. Ele teve visões que João viu sobre o Apocalipse de algo terrível que iria acontecer com muitas pessoas. E algumas visões que João teve eram de forma misteriosa. Depois que a visão terminou, João ele começou a escrever. E nos capítulos em diante, ele começa a mandar cartas para 7 igrejas da Ásia, que Jesus manda enviar cartas para cada uma dessas igrejas. Só que João ficou tão impactado com tudo aquilo que ele estava vendo, que até algumas coisas que ele estava vendo não faria sentido naquele momento, faria sentido no futuro, até que chegasse a hora certa. Mas a última parte da visão, Deus ele mostrou a João como seria o final da história para todos aqueles que creem em Jesus. João, ele vai ver as pessoas que foram lavadas, as pessoas que crerem, as pessoas que creram, as pessoas que depositaram sua fé em Jesus. O interessante é que tudo aquilo que João viu e escreveu não se compara com o que é real, com o que vai acontecer realmente. Por quê? Porque Deus ele preparou algo para nós, algo que a gente nem consegue imaginar. É por isso que está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. João, ao ver as ruas de ouro, João, ao ver toda aquela imagem do novo céu e da nova terra, ele começa a escrever de acordo com a mentalidade humana dele pequena, porque não tem como nem ele mensurar daquilo como vai ser o céu. Nesta noite, Deus ele quer que você, adolescente, que você comece a imaginar como é o céu. Não pense somente nas coisas dessa terra. É importante sim pensar em estudar, em um dia se formar, casar, ter filhos. É muito importante isso.
Mas o mais importante, pense nas coisas que são do alto. Comece a pensar e imaginar como é que vai ser a nossa morada lá no céu. E João, ele começa a ver as ruas de ouro. Mas será que vai ser ruas de ouro? Vai ser muito mais do que o ouro. Vai ser muito mais do que rios de cristal. Porque João, ele estava escrevendo de acordo com a mentalidade humana dele. E aí, ele continua. No capítulo 21. Abra aí, Apocalipse capítulo 21. O que João ficou mais impactado foi ver o lugar da morada eterna de todos aqueles que depositaram a sua fé em Jesus. Todos aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. E aí, depois de todos esses capítulos, todos os capítulos de Apocalipse, ele chega no capítulo 21. No verso 1, ele diz o seguinte: João: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Uma vez eu dando aula na sala dos novos decididos, uma irmã disse assim: ô irmão, ao ler o livro do Apocalipse, você fica com medo? Porque eu fico. Para ser sincero, quando eu era mais adolescente, porque eu sou jovem ainda. Quando eu era mais novo, eu ao ler o livro do Apocalipse, às vezes ficava com medo. Só que à medida que você vai crescendo na maturidade cristã, à medida que você vai conhecendo o Senhor, você vai ver que o livro do Apocalipse não é um livro para ter medo quem é cristão. É um livro que traz esperança. É um livro que fala daquilo que está por vir ainda, da nossa morada eterna. É algo para vocês lerem e ficarem impactados, felizes, não com medo. Porque quando a gente deposita a nossa fé em Jesus, Deus ele tem preparado para nós um lugar especial, uma morada, um lugar que tem muitas moradas. E aí, como a gente viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existe mais. Ou seja, quem é surfista não vai poder mais surfar, né? Essa interpretação, mas vai que, né? Vi a cidade, mas pode surfar no rio, lá tem um rio de cristal. Olha. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. O interessante é que, ao ver a nova Jerusalém, a cidade santa, ele pode ter se lembrado, João, ele ao ver a cidade santa descendo do céu, ele pode ter se lembrado das palavras de Jesus. Enquanto Jesus estava vivo, antes de Jesus ir para o céu, os discípulos estavam preocupados, porque eles sabiam que Jesus ia voltar para o céu. Eles sabiam que Jesus ia voltar para o céu. E aí eles ficam pensando: e agora? O mestre vai para o céu e a gente vai ficar com quem? Quem vai ficar conosco? Aí Jesus, no próprio evangelho de João relata esse acontecimento. Jesus ali com seus discípulos, e aí Jesus ele fala, no capítulo 14, verso 1, ele diz: meus irmãos, meus amigos, não perturbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Aí ele continua, no verso 2 do capítulo 14: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu não for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Ou seja, João, enquanto Jesus estava vivo ali, Jesus está dizendo: meus amigos, não perturbe o coração de vocês. Eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vai estar com vocês. Mas não perturbe o coração de vocês, porque eu tenho que ir. Porque se eu não ir, não tem como mandar o Espírito Santo. E eu não vou para ficar lá só olhando para vocês, não. Eu vou para preparar um lugar para vocês. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Eu vou, só que eu não só vou, eu vou e volto para buscar vocês, a minha igreja, adornada, preparada, lavada e redimida pelo sangue de Jesus.
Então, o livro do Apocalipse, ele traz uma esperança, a esperança que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja, para morar na nova Jerusalém celestial. Notem que nessa passagem, Jesus ele fala aos seus discípulos a respeito do céu. João, ele ouve Jesus falar no seu evangelho, mas agora em Apocalipse, ele vê. João, ele ouve Jesus falar lá quando Jesus estava vivo, mas agora João teve o privilégio de ver esse lugar, essa morada que tem muitos lugares, esse lugar que traz a presença de Deus lá. Então João agora, ele não somente ouve, mas vê. E agora ele está tendo o privilégio de realmente ver a nossa morada celestial. Mas a visão, ela não acaba por aí. João, ele também vê um grande trono branco e todas as pessoas que depositaram a sua fé em Jesus. E desse trono saiu uma voz que dizia, lá em Apocalipse 21, verso 3 e 4. Acompanhe comigo, Apocalipse 21, verso 3 e 4. Apocalipse 21, do verso 3 ao verso 4. Diz o seguinte: isso é João vendo o trono e uma voz que saía do trono. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O céu vai ser incrível, não vai ter mais morte, nem dor, nem tristeza, nem choro. Não vai ter ninguém mais gritando, mamãe. Vai ter só alegria, vai ser um local de paz. Um local onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais tristeza. Toda lágrima lá vai cessar. Será um novo tempo ao lado do nosso Deus. Mas nem todos desfrutarão de tudo isso. Nem todos. Somente aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento. Isso acontece quando entregamos o nosso coração a Cristo. Algo era muito forte na visão que João teve em relação à luz. Se vocês acompanharem, pois os novos céus e a nova cidade não existia mais sol, pois a própria glória de Deus resplandece sobre tudo e sobre todos. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, verso 23, diz o seguinte: a cidade não precisa nem de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua candeia. Então João ficou impactado porque ele viu que não precisava mais de sol, não precisava mais de lua, porque a própria glória de Deus ilumina toda a cidade. A própria glória do Senhor ilumina toda aquela cidade. Então João ficou impactado com o tamanho da glória de Deus, mesmo tendo tanta luz. Isso não era por causa do sol e da lua. O interessante é que lá em Gênesis, Deus ele cria o sol e a lua porque era necessário para a terra, os grandes luminares. Mas agora não será mais necessário, porque a glória de Deus e a luz do Cordeiro ilumina toda a cidade. E assim todos andarão ali, junto da glória de Deus. Olharemos a face do próprio Deus. E a gente pode ver também que nada impuro entrará na Nova Jerusalém, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas aqueles que estão com os nomes escritos no livro do Cordeiro. Mas então, PVzito, como é que eu faço para ter o nome escrito nesse livro, hein? Boa pergunta, meu garotinho. Quer ir para o céu também, né? Como é que eu faço para ter esse nome escrito no livro da vida? Vamos para a palavra? No Evangelho de João, capítulo 1, do verso 11, diz o seguinte. Isso é respondendo essa pergunta. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em outra passagem, no próprio Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 12, diz o seguinte. É só acompanhe comigo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus na noite
e disse. E disse o quê? Preste atenção aqui. Primeiro a gente vê que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas os que receberam, que creem em seu nome, Deus deu o direito de se tornarem filhos. E agora, no capítulo 3 de João, a gente pode ver que um mestre da lei chamado Nicodemos se apresenta a Jesus e disse: Mestre, como é que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus responde: Mas você não é entendedor da lei? Você deveria saber essas coisas. Necessário vos é nascer de novo. E ele fica: Oxi. Acho que ele era nordestino. Oxi. Quer dizer, mestre, que eu já velho vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus está falando, não é desse nascimento que eu venho falando, é do nascimento da água e do Espírito. E quando é que a gente nasce da água e do Espírito? Quando a gente confessa com a boca e crê, confessa com a boca que Jesus é o Senhor e crê com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, aí sim seremos salvos. Aí sim teremos o nome escrito no livro da vida. Porque só será achado no livro da vida todo aquele que foi lavado e redimido pelo sangue. Não tem como passar por outra brecha, não tem como passar por alguma brecha, não tem como passar por outra porta. Só existe um caminho que leva até Deus, é Jesus. Só existe uma única porta que leva até Deus, é Jesus. Ele diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, achará pastável e sairá. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não existe outro caminho. Se vocês não depositarem, se a gente, cada um de nós não depositar nossa fé em Jesus, que é o autor da nossa salvação, não adianta. Então só assim teremos o nome escrito no livro da vida. Quando a gente confessa com a boca que Jesus é o Senhor e crê com o coração. E a visão da cidade, ela não termina por aí. É impactante, é tremendo. Hoje é noite de a gente imaginar mesmo. Ele viu que naquela cidade existia um lindo rio de cristal. Muitas pessoas servindo ao único e verdadeiro Deus. Lá em Apocalipse, no último capítulo, do verso 1 ao 4, diz o seguinte. Apocalipse 22, verso 1 ao 4. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando frutos todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Ou seja, é muito claro na visão que João, ele viu todos que estavam vivendo da forma como realmente deveria viver, a forma como Deus ele tinha criado, sem pecado algum, sem frustração, sem cansaço algum. João agora ele está vendo as pessoas que foram lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus. Estava ali, servindo ao Cordeiro, comendo das folhas da árvore da vida. Que existia um rio de cristal, e o trono do Cordeiro de Deus estava na cidade, e seus servos o servirão. Ou seja, já é prazeroso servir ao Senhor aqui na terra, em meio a tanta dificuldade, tanta luta, tanta tribulação, tanto pecado. Imagine lá, quão prazeroso será servir ao Senhor diante da glória dEle, diante da glória do Cordeiro, diante, quem sabe, dos animaizinhos. Acho que é isso. Sou muito bom no português. O importante é falar, né? Mas vamos lá. Então era muito claro para João que João ele estava vendo ali todos aqueles que estavam servindo ao Cordeiro, toda aquela glória. Equipe de louvor. E após os 22 capítulos de Apocalipse, João ali descrevendo a visão, João ele encerrou a sua carta de uma forma que, como eu disse no início, de uma forma que traz esperança. Como eu disse no início da mensagem, acompanhe comigo os últimos versículos de Apocalipse. Apocalipse 22, do verso 20 ao verso 21. É um final que traz uma esperança. Porque Gênesis capítulo 1 fala
No princípio Deus fez os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz. E agora em Apocalipse, a própria luz de Deus ilumina toda a cidade. E agora ele finaliza com esperança. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: quem é que dá testemunho dessas coisas? O próprio Cristo Jesus diz: sim, venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. É assim que finaliza Apocalipse, com uma esperança, a esperança do que está por vir, de que Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja, e somente aquele que está preparado é que irá ser arrebatado. Feche os seus olhos e adore ao Senhor.